No vídeo anterior, nós vimos como calcular as perdas de carga em tubulações utilizando a fórmula universal. Foi necessário encontrar o valor de F. Nós utilizamos o álgebra de Moody para isto. Um parâmetro importante foi necessário, o número de Reynolds. Ele depende do valor da viscosidade, que é a matéria deste vídeo. Os fluidos, e em consequência a água, têm uma propriedade importante, a fluidez. Eles podem mudar facilmente de forma quando submetidos a tensões de cisalhamento. Eles podem oferecer uma certa resistência para essa mudança, mas não importa a intensidade de F, um V sempre ocorrerá. Líquidos com maior viscosidade, tais como mel e alguns óleos, têm fluidez menor e, em consequência, viscosidade maior. Em condições ambientais normais, a viscosidade dos líquidos diminui com a temperatura. Na direção oposta, a viscosidade dos gases aumenta com a temperatura. É fácil compreender o que acontece com os líquidos. Quando a temperatura sobe, o efeito da atração intermolecular diminui. Então, as moléculas líquidas podem se mover com mais facilidade entre elas, permitindo que camadas líquidas imaginárias possam se mover no seu interior. Veja o que acontece com a viscosidade da água. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade será. Mas com os gases acontece o oposto. Quando a temperatura aumenta, a viscosidade aumenta também. Veja o que acontece com a viscosidade do ar. Por quê? Bem, não é tão fácil de entender. A viscosidade do ar está relacionada com as trocas moleculares entre as duas camadas que nós desejamos movimentar. Quanto maior for a temperatura, maior será essa troca. Vamos tentar explicar melhor. Imagine esses vagões ferroviários parados um do lado do outro. Um deles carrega um grande bloco de espuma, capaz de absorver grande quantidade de água. Já no outro tem um canhão d'água. Tá bom, agora o vagão com canhão começou a se movimentar. Não vai acontecer nada com outro vagão, porque o canhão está desligado. Mas agora o canhão começou a tirar água. Veja que ele está transferindo água para o bloco de espuma junto com a quantidade de movimento dela. Aí o vagão vai começar a se movimentar. Quanto maior for a vazão, maior será a velocidade do vagão de espuma. Algo semelhante ocorre nos gases. Quanto maior a temperatura, maior a troca molecular entre as camadas. E vai ficar mais difícil parar o carro de espuma. Entendeu a analogia? Conte aqui nos comentários. Muito bom! Agora, voltando ao assunto desse vídeo, o cientista que estabeleceu uma equação para a viscosidade foi Newton. Ele mesmo, o Sir Isaac Newton. Nesta figura estamos mostrando a água entre duas placas paralelas sólidas, mostradas em perspectiva e em vista lateral. Aqui está a água entre as placas. Esta aqui é uma placa fixa e esta é uma placa móvel. Vamos aplicar uma força tangencial F na placa superior. Ela vai se movimentar com velocidade constante V. Veja o que acontece com a água. A partícula que está junto à placa móvel vai com ela e a partícula que está junto à placa fixa fica com ela. Estamos admitindo que o perfil de velocidades é linear, o que significa que a variação de velocidade é proporcional à distância. Então, nós temos V sobre Y igual a dV sobre dy. Gradiente de velocidade é como nós chamamos essa relação. A relação F sobre A igual a tal é a tensão tangencial. A relação tensão tangencial gradiente de velocidade igual a μ é chamada de viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica. A lei de Newton da viscosidade estabelece que tal é igual a μ dV sobre dy. Nesta expressão, tal é a tensão tangencial. dV sobre dy é o gradiente de velocidade e μ é a viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica. A 20 graus Celsius, a viscosidade absoluta da água é aproximadamente igual a 10 a menos 3 pascal/segundo. Já a viscosidade cinemática é uma medida da resistência interna do fluido para escoar em condições gravitacionais. Sua expressão é Ni igual a μ sobre ρ. A 20 graus Celsius, a viscosidade cinemática da água é aproximadamente igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Nesta tabela, nós podemos ver a variação da viscosidade da água com a temperatura. Varia bastante.
Veja o que acontece a 20 graus Celsius. Mi é igual a 0,001029 pascal segundo e Ni é igual a 0,00001007 metro quadrado por segundo. A 60 graus Celsius, Mi é igual a 0,000479 pascal segundo e Ni é igual a 0,000478 metro quadrado por segundo, menos que a metade. E a 4 graus Celsius, Mi é igual a 0,001598 pascal segundo e Ni é igual a 0,000001567 metro quadrado por segundo, mais que uma vez e meia maior. Veja essas tabelas. Elas apresentam a variação das viscosidades absoluta e cinemática da água com a temperatura. Esses gráficos mostram a mesma variação. Como nós sabemos, a viscosidade da água diminui com o crescimento da temperatura. Agora, essas duas tabelas apresentam a variação das viscosidades absoluta e cinemática do ar com a temperatura. Esses gráficos mostram a mesma variação. Veja que a viscosidade do ar cresce quando a temperatura cresce. É interessante notar que a viscosidade cinemática da água a 20 graus Celsius é igual a 10 a menos 6 metro quadrado por segundo e a viscosidade cinemática do ar à mesma temperatura é 15 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Quer dizer, a viscosidade cinemática do ar é maior que a viscosidade cinemática da água. É por isso que a fumaça do cigarro, quando não está ventando, sobe sem tremer. Viscosidade maior diminui o número de Reynolds. Então, a viscosidade maior do ar traz o número de Reynolds para um valor mais baixo e o escoamento fica laminar. Lá vem ele de novo, esse Reynolds. Tá bom, não esqueci minha promessa. Nós vamos falar sobre ele no meu próximo vídeo, eu prometo. Tá bom, eu concordo. Cigarros não são bons exemplos. Vamos fazer só essa exceção para a fumaça dele. Mas nós podemos injetar fumaça de outras fontes em túneis de vento e dessa forma visualizar o escoamento do ar ao redor de diversos perfis geométricos, graças a esta propriedade do ar. Ah, sim! E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o número de Reynolds. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para ficar sabendo de nossas novas publicações.